Como fui aprovado em primeiro lugar no concurso de auditor fiscal da Receita Federal em menos de 2 anos, começando do zero, com uma graduação que não me ajudou em absolutamente nenhuma disciplina que veio a ser cobrada nesse concurso. Esse é o tema da aula de hoje, um roteiro prático, completo, bem definido, para você começar a executar a partir de hoje nos seus estudos, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Se você não me conhece, meu nome é Thomas Jorgensen, sou auditor fiscal da Receita Federal, professor e mentor para concursos. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que estudar para um concurso desse porte, auditor fiscal, é um projeto de médio a longo prazo. Não é algo que você vai resolver aí em 1, 2 ou 3 meses, e nem seria justo se assim fosse, porque você vai garantir aí pelo menos 70 anos de tranquilidade. Assim como é um projeto de médio a longo prazo, é um projeto que tem que ser prioritário na sua vida. Não precisa ser exclusivo, você não precisa deixar de viver, de cuidar da sua saúde, da sua família, mas é um projeto prioritário. Ou seja, todas as atividades que você vai fazer na sua vida precisam levar em conta, em consideração, este novo e grandioso projeto que é estudar para concursos. Por isso que vai ser essencial na sua vida você ter planejamento e organização. Não só com as atividades essenciais, como o trabalho e o estudo em si, mas como todas as outras atividades secundárias, mas que são importantíssimas para você sobreviver, como ir no mercado, ir na quitanda, lavar roupa, estender roupa, lavar louça, pagar conta. Tudo isso tem que ser muito bem planejado para que você consiga fazer isso nos momentos em que isso vai tomar menos tempo possível da sua rotina e ao mesmo tempo vai eliminar pendências, porque quando você estiver estudando, você vai ter certeza de que todas as outras atividades serão providenciadas e você pode dedicar todo o foco e a atenção possível no seu estudo. Apesar de o concurso de auditor fiscal da Receita Federal ter uma quantidade absurda de disciplinas, 20, 21, 22 matérias, como acontece com a maioria dos concursos da área fiscal, você não vai começar estudando todas essas disciplinas. Comece com o ciclo básico da área fiscal, que são as matérias mais importantes da área fiscal. Atualmente, acredito que sejam 6: contabilidade, português, exatas, direito constitucional, direito administrativo e direito tributário. Essas são as matérias mais importantes do seu concurso. E elas são as mais importantes por diversos motivos. Primeiro, elas sempre foram cobradas em provas da área fiscal. Segundo, elas certamente estarão presentes na próxima prova que você for prestar, seja da Receita Federal ou de qualquer outro fisco, praticamente. São as matérias mais extensas, são as matérias que são cobradas no nível de dificuldade mais elevado e muitas vezes são matérias que servem de pré-requisito para você entender outras matérias. Por exemplo, é muito mais fácil você entender legislação tributária depois de você estudar direito tributário. É muito mais fácil você entender auditoria depois que você estudou contabilidade e por aí vai. Então, resista à tentação de começar com uma quantidade muito grande de matérias, porque todo o tempo que você tem à disposição precisa estar disponível para essa quantidade menor de matérias, que aí você cria uma conexão, uma imersão, você tem condições de desenvolver o seu aprendizado em cada uma delas. Se você se afogar em uma quantidade muito grande de matérias, você não vai conseguir evoluir em nenhuma delas, que você não vai ter tempo e contato suficiente com essas disciplinas. Importante detalhar o seguinte: resista à tentação de começar com matérias que num primeiro momento podem parecer mais importantes porque tiveram uma pontuação maior no último concurso. Se você pegar concurso da Receita Federal, por exemplo, e até mesmo fiscos estaduais, você vai ver que legislações têm uma pontuação sempre muito maior. No caso da Receita Federal, legislação tributária, legislação aduaneira. No caso dos fiscos estaduais, legislação tributária estadual, sempre tem uma pontuação muito maior. Então, por que não começar estudando essas matérias? Primeiro, porque elas são muito específicas. Se você quiser começar estudando de modo a não fechar portas, você faz uma preparação que vai te preparar para qualquer concurso dentro de uma área. Foi isso que eu fiz quando eu estudei para a Receita Federal. Eu comecei me preparando com matérias que seriam cobradas para qualquer fisco. Se eu começasse estudando legislação aduaneira direto, legislação tributária, eu estaria preso a um concurso da Receita Federal que eu não teria certeza se ia acontecer ou não. Então não comece estudando as legislações, assim você não fica preso a um concurso que você não tem certeza absoluta se vai acontecer ou não. Comece estudando essas disciplinas básicas da área fiscal prioritariamente por materiais escritos, como por exemplo PDFs, que são materiais mais aprofundados, mais fáceis de manusear, de trabalhar em cima para futuras revisões, e muitas vezes eles são mais rápidos de evoluir, porque você decide o seu próprio ritmo quando você está lendo, não fica à mercê da velocidade de uma videoaula. Isso não quer dizer que as videoaulas sejam proibidas. Eu mesmo comecei estudando por videoaulas disciplinas como contabilidade e exatas, foi essencial para mim. Então as videoaulas têm a sua importância no quesito didática, mas o grosso do seu estudo deve ser feito por materiais escritos. Isso vai ajudar
ajudar muito na sua preparação. Outro ponto crucial é que você deve resolver questões de concurso desde o início da sua preparação. Ao final de cada aula de um PDF vai ter uma bateria grande de questões para você resolver, muito provavelmente. Não resolva todas, mas resolva pelo menos ali 30, 40 questões para solidificar e fixar o conhecimento que você juntou lendo aquela aula e deixe as questões restantes para futuras revisões. Não vou aprofundar aqui sobre revisões, tem um vídeo específico sobre isso, vou deixar um link aqui para você acessar, mas é importante sempre entender que as questões precisam estar presentes no seu dia a dia. Não apenas para você mensurar um desempenho numa bateria de questões, mas para você começar a entender como que as bancas querem que você raciocine a respeito de cada assunto. As questões de concurso são a mais pura manifestação de vontade das bancas de concurso. Muitas vezes você não vai entender um assunto no primeiro momento que você está lendo, mas ao resolver questões de concurso, você vai conseguir entender quais são os pontos da teoria que você já leu que merecem a sua atenção. Dessa forma, quando você voltar para a teoria e pontualmente revisar os pontos em que você visualizou deficiências, vai ser muito mais prático, muito mais factível que você saiba os pontos cruciais identificados, por cada banca em cada um dos assuntos que você estudou. Depois de bons meses aprofundando os conhecimentos naquelas 6 matérias básicas da área fiscal que eu mencionei anteriormente, é hora de pensar nas matérias quase básicas da área fiscal. Eu considero auditoria, tecnologia da informação e economia como 3 matérias que são quase tão básicas quanto aquelas 6 iniciais. Mas é bom você ficar ali pelo menos 6 a 10 meses naquelas 6 matérias básicas para conseguir bagagem, conseguir maturidade, desenvolver uma linha de raciocínio em cada uma delas para depois começar a adicionar gradativamente novas disciplinas. Então eu começaria adicionando, depois daquelas 6, auditoria, tecnologia da informação, economia, porque aí você mantém abertas as opções para todos os fiscos que você está se preparando. Você vai entender que depois dessas 9 disciplinas, cada decisão tem prós e contras que você precisa analisar. Por exemplo, se você quiser colocar depois disso comércio internacional, vai ter o pró, a vantagem de que é uma matéria super importante para a Receita Federal que vai ter um peso considerável. Mas a desvantagem é que você só vai aplicar ela, só vai usar ela para a Receita Federal. Então, se o concurso da Receita Federal nunca acontecer ou demorar demais para acontecer e você quiser direcionar o seu estudo para um outro fisco, esse tempo que você gastou naquela disciplina você vai ter perdido. Você poderia ter aproveitado para outras disciplinas, como civil, penal, empresarial, que são matérias que têm um peso mais baixo, essa é a grande desvantagem, mas que você aproveita para praticamente todos os fiscos. Então, se você puder, se você conseguir se preparar com essa antecedência, vá adicionando novas disciplinas de maneira gradativa. Depois de construir a bagagem naquelas 6 básicas, vá adicionando uma, comece adicionando a auditoria, fica ali 3, 4, 5 semanas dando um peso maior para essa disciplina no seu ciclo de estudos. Depois adicione TI, dê um peso maior para essa matéria. Sempre que a gente adiciona uma nova matéria, a gente dá um peso diferenciado para ela, para você criar uma imersão nessa disciplina. E a cada nova matéria adicionada, a matéria que tinha recém sido adicionada é diluída, tem o seu peso diluído, para que ela fique ali como mais uma matéria no seu planejamento de estudos. Então, toda matéria nova inserida no seu planejamento merece um peso diferenciado para que você consiga criar uma imersão inicial para construir uma linha de raciocínio naquela matéria. Isso é o respeito que você tem pelas matérias novas que você está colocando no seu planejamento. Eu já mencionei anteriormente nesse vídeo, mas vale a pena destacar mais uma vez porque é muito importante. As suas revisões precisam estar em dia. Você não pode só avançar. Você precisa de uma metodologia bem definida de revisões para, à medida que você vai avançando em cada disciplina, você consiga ir com o espaço de tempo necessário, resgatando as informações que você estudou de cada uma dessas matérias. Não adianta só avançar, sem ter a preocupação de resgatar e fixar e construir novas rotas de acesso às informações que você foi acumulando em cada uma das disciplinas. Então não deixe de lado as revisões. Você vai demorar um pouquinho mais para avançar, mas a construção do conteúdo será muito mais sólida e isso é o que importa no dia da prova. Outro assunto crucial são as discursivas. Como estudar para as discursivas, em que momento estudar, é alvo de 2 correntes diferentes de pensamento. A primeira corrente acredita que o estudo da discursiva só é importante no momento final. Muita gente fala assim, depois do edital você começa a estudar para a discursiva. Eu não faço parte dessa corrente. Eu acredito que um treinamento é fundamental para que você consiga ter conforto na hora de
encarar uma prova discursiva. Isso você não consegue, na minha opinião, só estudando no pós-edital. Porque quando sai o edital, sempre tem muita novidade, muita matéria nova, muita coisa nova para você colocar no seu dia a dia, e a discursiva seria mais uma novidade que não precisaria ser uma novidade. Porque você já sabe que é muito provável que vai cair uma discursiva no seu concurso, se você estuda para a área fiscal ou para a área de controle. Então é crucial uma preparação antecipada. Não acho que você deve estudar para a discursiva desde o momento. Eu, por exemplo, comecei a estudar para a discursiva mais ou menos ali no 8º ou no 9º mês de uma preparação que foi aí em torno de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses aproximadamente. Então, depois de uns 8, 9 meses, você já construiu uma bagagem razoável em matérias fundamentais, o que te dá uma bagagem razoável também para você começar a ter condições de colocar ideias no papel. Então é importante, na minha opinião, uma preparação antecipada para as discursivas. Se você faz isso de maneira planejada e organizada, eu, por exemplo, consegui praticar mais de 100 redações de maneira antecipada até o dia da minha prova. Então foi muito mais tranquilo, mesmo me deparando com discursivas sobre um conteúdo que eu não tinha domínio, mesmo assim eu tive tranquilidade de conseguir colocar ideias organizadas no papel e tirar uma nota muito boa, mesmo sem saber o conteúdo. Por incrível que pareça, é isso que uma preparação antecipada te dá. Tranquilidade de estruturar ideias numa redação e conseguir uma boa nota sem muito sufoco, sem penar muito com o tempo. Isso é fundamental para uma preparação completa e bem feita. Outra dúvida muito comum são sobre os simulados, se eles são importantes, se eles são essenciais. Muita gente realmente me pergunta sobre os simulados. Eu diria para você o seguinte, essencial não é. Eu nunca fiz um simulado na minha vida e fui aprovado em primeiro lugar na Receita Federal. Conheço muitas pessoas que foram aprovadas nos concursos mais concorridos do Brasil e também nunca fizeram simulado. Mas é uma ferramenta muito interessante desde que você use da maneira correta. Ou seja, não use simulados, por exemplo, desde o início da sua preparação. Afinal de contas, se você nem estudou direito nenhuma das matérias, como que você vai sentar e simular uma situação de prova? Você vai chutar todas as questões? O que você vai fazer? Não faz sentido. Então, guarde os simulados para o momento em que você tiver maturidade em boa parte das disciplinas que são cobradas nesse simulado. Entenda que o simulado, a função mais importante dele não é definir um nível em que você está, é te ajudar a identificar lacunas e deficiências na sua preparação para que você consiga corrigir esses problemas antes do dia em que for para valer. Então encare o simulado como aprendizado e não como mensuração de conteúdo, de desempenho. Outra dica crucial que eu dou para você é nunca fique pensando na relação candidato por vaga ou na quantidade de inscritos no seu concurso. Isso não faz o menor sentido. Se você faz uma preparação bem feita, se você está cumprindo essas etapas que eu estou mostrando para você nesse vídeo, certamente você já vai passar na frente de mais de 99% das pessoas do seu concurso. No meu concurso, por exemplo, foram mais de 70 mil inscritos, se eu não me engano, quase 100 mil inscritos, e no dia da prova, metade já nem compareceu. E dessas pessoas que foram prestar a prova, mais ou menos umas 40 mil, 2 mil pessoas no máximo é que estavam ali buscando alguma coisa, que tinham alguma chance de algum desempenho razoável. E dessas 2 mil pessoas, aquelas que realmente fizeram uma preparação comprometida, como essa que eu estou mostrando para você, não é realmente muita gente. Então, o número total de inscritos não faz o menor sentido. Faça a sua parte, que eu tenho certeza que, eventualmente, uma das posições vai ser sua. Uma das vagas vai ser sua. Outra coisa que você tem que ter muito bem definida é uma estratégia de resolução de prova. Nunca vá para uma prova de concurso sem ter uma estratégia bem definida. Você não é um turista, você é um concurseiro bem preparado. Chegando no dia da prova, nunca responda as questões simplesmente na ordem em que elas vierem. Então vamos supor que na sua prova tenha 10 questões de cada disciplina. 10 de português, 10 de exatas, 10 de inglês, 10 de, enfim, direito, não importa. Nunca resolva todas as questões de uma matéria para só então ir para a próxima. É sempre importante você criar o hábito de identificar as questões mais rápidas e mais fáceis. Isso, se você tiver feito um bom treinamento, você vai saber identificar só olhando o enunciado da questão. Então você vai olhar o enunciado da questão e vai ver, por exemplo, na disciplina de português, se é uma questão de interpretação de texto, se é uma questão de gramática que se resolve rapidamente. Então resolva a prova de maneira fatiada. Eu costumo recomendar que se resolva ali 60% das questões de cada disciplina, aquelas mais rápidas. Então, português tem 10 questões, resolva ali 5 ou 6 questões, as mais rápidas. Depois vai para a próxima matéria e tente garimpar aquelas questões mais rápidas e mais fáceis. Responda ali mais ou menos 60% das questões e aí você vai para a próxima matéria e assim você vai em cada uma das disciplinas. Assim você vai passar por todas elas de modo a praticamente garantir que você conseguiu responder todas as questões rápidas e fáceis de todas as disciplinas. Isso significa que você garante que você vai responder o máximo de questões possível
dentro da sua realidade. Depois que você passar por todas as matérias, respondendo as mais rápidas e as mais fáceis, aí você volta para a primeira matéria e começa a garimpar disciplina por disciplina aquelas questões que não são tão rápidas, mas que você tem condições de resolver. No final da prova, só vai sobrar aquelas questões que realmente ou você não sabe fazer ou são inviáveis porque demoram muito tempo para resolver. Sim, isso acontece. Tem questões que mesmo que você saiba resolver, elas não foram feitas para ser resolvidas no dia da prova. A banca só está colocando ali como uma pegadinha para ver se ela coloca você para perder 20 minutos, 25 minutos numa questão e deixa várias questões que poderiam ser rápidas e fáceis de lado por causa daquela questão na qual você empacou. Por último, eu queria deixar um recado aqui para você. Não tenha medo de batalhar, de mergulhar de cabeça nesse maravilhoso projeto que é estudar para concurso público. Não existe nenhuma maneira mais honrada e mais bonita, na minha opinião, do que vencer na vida por meio de uma competição justa. Muita gente fica pensando, putz, será que vale a pena? Será que eu não vou depositar tempo e energia e dinheiro num projeto que eu nem sei se vai dar certo? Vale a pena. Tudo pelo qual vale a pena lutar envolve um certo grau de incerteza. E saiba o seguinte, o pior cenário possível não é você dar o seu máximo e não ser aprovado no dia da prova. O pior cenário possível é você fazer uma preparação meia boca nas coxas, sem dar importância, e no dia da prova ser reprovado por uma ou duas questões. Isso sim é imperdoável. Se você der o seu máximo, se você se preparar com afinco, com energia, com dedicação, eu tenho certeza que eventualmente você vai colher os frutos. Muito obrigado, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira a entender o processo, o passo a passo para você conseguir uma preparação em alto nível. Peço encarecidamente que você curta esse vídeo e que você se inscreva no meu canal para que eu possa continuar produzindo vídeos para ajudar você a conquistar uma vaga no tão sonhado serviço público. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.